Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso básico de formação de ministro da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Dando sequência então aos nossos estudos, estamos falando sobre a condição do indivíduo quando recebe no seu coração a bênção de Deus e passa a viver uma nova vida. Essa nova vida significa, no plano espiritual, a decisão acertada em aderir ao reino de Deus. Um reino que já está instalado e cujo rei é Cristo. E uma vez decidida por essa adesão, nós passamos à condição de cidadãos celestiais. E como tais, nós somos sujeitos de obrigações ou deveres e direitos ou promessas. E é nessa condição que o cristão vai peregrinar pelo mundo, ao mesmo tempo buscando a santificação de si mesmo e também cumprindo um papel, um propósito nesse maravilhoso reino, cujo rei é Cristo. Que é, por um lado, ser embaixador, ou seja, representante desse reino, como um estrangeiro em terra estranha, que leva, né, o conhecimento do seu país àqueles que o desconhecem, e do outro lado como milícia, ou seja, como exército do Senhor disposto a combater o bom combate no campo de batalha, que é o coração da criatura. E é aqui que nós pregamos o Evangelho. Se como representantes ou embaixadores nós vivemos as características do reino, exalamos o fruto do Espírito para que todas as pessoas enxerguem em nós o quão maravilhoso é tomar essa decisão de aderir ao reino de Deus, como milícia nós vamos para cima do diabo para trazer novas almas para junto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é um pouco nesse desenho triangular que a gente compreende um pouco o nosso papel, né, como servos do Senhor. Quer dizer, cidadão celestial, eu devo fazer o que eu preciso fazer, o que Deus me orientou a fazer, porque eu sigo a lei da minha pátria. Como um sujeito, um cidadão também tem direito, então eu tenho direito a tudo que Deus prometeu. Direito à paz, à alegria, à saúde, direito a uma família, direito de vencer os desafios, os obstáculos, direito de prosperar, direito de realizar sonhos, tudo emoldurado na santidade dos deveres. Eu posso brigar por esses direitos e viver desde já a bênção completa que Deus reservou para nós, aquela mesma bênção que nós vamos receber em uma proporção muito maior no porvir, na vida eterna, mas que já começa a ser experienciada desde já. O segundo aspecto, que é o ser representante, é mostrar para as pessoas, né, o quão bom é servir esse Deus. Então por isso nós temos que ser pessoas alegres, pacificadoras, mansas, temperantes, ou seja, autocontroladas. Nós precisamos ser pessoas que vão, né, confortar, né, que vão encorajar, ou seja, também não vão ser pessoas que vamos murmurar, reclamar, amaldiçoar, brigar, nada disso. Nós vamos, ou seja, se como cidadão celestial a gente vive para dentro de nós, né, a gente se transforma nesse cidadão, seguindo as obrigações e usufruindo dos nossos direitos, como embaixadores nós testemunhamos isso. Amém? Independente da pessoa querer conversar sobre fé, independente da pessoa querer saber mais sobre o reino de Deus num primeiro momento, independente dela se interessar, né? Ela simplesmente olhar para você, olhar para mim e ver a luz de Deus, sabe? Resplandecendo ali, a luz do amor, da misericórdia, da santidade.
E aí a gente fala, quando tem oportunidade, de quantos milagres Deus operou na nossa vida, de quantas maravilhas Ele realizou, de maneira descompromissada, é simplesmente mostrar. Aí nós somos embaixadores. E como milícia, o exército de Deus, aí sim nós vamos para a luta. Aí é missão. Aí é missão. Aí é a divulgação do evangelho, aí é o convencimento. Amém? Então um pouco é nessa linha que a gente desenvolveu, né, as últimas aulas, né, principalmente a última anterior a essa. E eu quero aqui lembrá-lo, você, meu irmão, minha irmã, que nós estamos seguindo o livro Manifesto da Reconciliação em Cristo, né, na nossa igreja, que está disponível aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir online. Caso também seja o seu desejo, pode visitar a gente na igreja. Nós vamos ter uma satisfação imensa de te presentear por um valor bem mais em conta. Você também vai ter a oportunidade de ajudar no financiamento do nosso ministério, porque todo o recurso ele é revertido para a obra. E se você tiver dúvidas, perguntas, etc., pode usar aqui o espaço dos comentários para perguntar, para comentar, enfim, também estamos aí buscando seu feedback para melhorar. No mais, se puder, curta esse vídeo, compartilhe, chame outros irmãos. Ah, mas é um curso de formação de ministro da igreja, o que eu tenho a ver com isso? É o curso de formação de ministro, mas também é um espaço da gente debater o evangelho, discutir um pouco das nossas tarefas de santidade. Serve para as pessoas, tanto para as pessoas que vão ser formadas para ministros da nossa igreja, quanto também para as pessoas que têm curiosidade de saber mais sobre a nossa igreja, quanto para as pessoas que querem saber mais sobre a obra de Deus, né, em geral, né, sobre a palavra. São todos convidados, amém? Então pode compartilhar à vontade em nome de Jesus. E aqui também nós estamos cumprindo esse desenho do ID, né, também através aqui das redes sociais, em nome de Jesus, amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu quero aqui ficar mais focado no texto, mas antes me ocorre aqui, né, qual que é o papel da igreja? Né? A nossa igreja chama Reconciliação em Cristo, quer dizer, a grande obra salvífica ela tem como esse ponto, né, de alicerce, né, a celebração da paz com Deus, uma paz que foi perdida pelo pecado de Adão e que foi restabelecida no ato de sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Que a igreja, a cruz, a igreja ela nasce na cruz, né? E a cruz é justamente isso. A cruz ela é o cruzamento, né? Você tem uma viga, uma estaca, que é a justiça de Deus, que é cruzada pelo amor de Deus. Isso eu gosto muito dessa imagem, né? A cruz é a justiça encontrando o amor de Deus. Deus disse, se comer desse fruto certamente morrerá. Então vai ter que morrer, porque Deus é justo, Ele não muda a palavra dele. Só que ao mesmo tempo Deus é amor. Então Ele realiza a sua justiça nele mesmo, morrendo no nosso lugar, morrendo a nossa morte. Olha que lindo. E nesse momento Deus humilha Satanás, Jesus arranca a coroa do diabo, porque até então o diabo tinha direito de governar o mundo. Lembra? Eu já falei, Jó, o diabo, Satanás rondava a terra, ele tomava conta do que era a terra. Não, agora não. O império de maldade acabou. Jesus foi coroado. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Está lá em Hebreus. Agora ele está coroado, sentado à destra de Deus, habitando no lugar santíssimo, olhando por aqueles que são seus súditos. Lembra? Sacerdócio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque era o quê? Rei e sacerdote. Rei da paz. Cidade de Salém, paz. Ele é, portanto, a prefiguração do que haveria de ser Jesus. Vamos dizer, um esboço do que é o sacerdócio de Jesus, que não é só um sacerdócio, uma representação espiritual, uma intercessão espiritual, não é, vai além, ele é rei, amém? Está lá em Hebreus, confere lá, meu irmão, minha irmã. E aí o que é a igreja? A igreja que é fundada aqui, a igreja é a preparação, irmão, a igreja é a convocação, a igreja é o ID, a igreja é, sabe, ela é o pronto-socorro, ela é o quartel-general, ela é, sabe, assim, a comunhão, ela é o treinamento, ela é, sabe, a convivência entre iguais, ela é isso tudo.
como eu disse, e está escrito, né? Ela é a antessala do céu, do paraíso. É a antessala do paraíso com a porta aberta para o mundo. E aí, dentro dessa ideia triangular, né? Cidadania celestial, representação consular, né? Ou embaixada, né? Embaixador de Deus nesse mundo, e ao mesmo tempo um militar na luta contra as potestades e a favor do reino, a gente pensa sobre o papel da igreja. E eu gosto muito dessa ideia dos 4 pilares, que nos prepara para essas 3 missões. Como uma mesa, né, que tem 4 pés. Você pode até tirar um pé e equilibrar, mas não vai ficar completo, né? Se tirar 2, aí dificilmente vai ficar em pé. Tira 3, então aí não existe mais mesa. O objeto mudou o seu significado, porque não vai servir como mesa. Então, quais são esses 4 pilares? 1. Palavra. A palavra de Deus. Um culto cujo centro não é a palavra, palavra, verbo, verbo Cristo, palavra, verdade, verdade Cristo. Portanto, aquela igreja que não tem como centro a palavra que é Cristo, ela está errando. Então, aqui falando da prática da nossa igreja, não há reunião que a palavra não esteja no centro. Palavra, palavra, palavra. O que nos motiva está na igreja, sobretudo, a palavra. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a palavra, ela é o falar de Deus para nós, é a instrução, é quando a gente sabe qual é a lei que Deus quer, quando a gente sabe qual é a promessa que Deus reserva, a gente sabe como que a gente representa e a gente sabe como que a gente luta. Então é a palavra, a primeira palavra. O culto da igreja de reconciliação em Cristo, ela é palavra, 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 palavra. Segundo, oração. A oração, ela já não é o ouvir, ela é o falar. A gente ouve como um Senhor. Hoje em dia a gente perdeu muito essas regras, né? Digamos, esses costumes, né? De autoridade, de respeito, de deferência e tal. Mas a verdade é que talvez você tenha tido uma educação de quando os mais velhos falam, os mais novos escutam. Antes de falar, a gente deve ouvir. Então primeiro Deus fala, depois a gente fala com Deus. Então a palavra de Deus está falando conosco e a oração é nós falando com Deus. E nessa não é um monólogo lá, um monólogo cá. Quando a gente entende a palavra, a gente se prepara para a oração. E também para a gente entender a palavra, a gente tem que estar em oração. Por quê? Porque a gente tem que pedir para o Espírito Santo iluminar a nossa mente para a gente entender a palavra. A gente tem que pedir para o Espírito Santo para nos informar o que precisa. Porque é o Espírito Santo que está nos conectando. Está lembrado das aulas anteriores? É que está nos conectando a Deus. Ele está aqui em nós e ao mesmo tempo lá com Deus, fazendo essa ligação. Ele se acoplou ao nosso espírito, está no nosso coração, fazendo combate contra, né, os costumes errados que a alma adquiriu no estado de pecado. E uma vez conquistado espaço no coração, a alma vai sendo regenerada e a gente expressa pelo corpo, né, a bondade de Deus. Então, esses 3 passos constitutivos do ser humano que se amarram no coração, onde está o Espírito Santo nos conectando a Deus. Amém? Então, nesse momento, meu irmão, minha irmã, quando a gente ora, a gente recebe de Deus o entendimento para compreender a sua palavra, e também é a hora que nós falamos com Deus. E é a hora também que Deus, ele reorganiza aqueles versículos, aquelas instruções que a gente adquiriu, seja na nossa leitura individual em casa, seja na leitura comunitária na nossa igreja, e ele responde milagrosamente às nossas perguntas, às vezes sem abrir o livro santo. Às vezes quando você coloca um louvor lá no fundo e você está fazendo uma oração, oh meu Deus, eu estou com tanto receio, eu estou aqui com meu coração angustiado, e aí o louvor canta atrás de você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ou você está ali naquela oração falando, oh meu Senhor, eu estou aqui com medo pela minha família, eu estou aqui com receio de alguma coisa poder acontecer com a minha família, às vezes a família está longe, às vezes está enfrentando um problema, aí vem na sua memória, nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à sua casa.
Amém? Então, a oração é um momento que Deus usa a palavra para falar com você também. Então, você está ali perguntando, Deus está te respondendo. Você está ali colocando seus anseios na frente dele, e ele está ali te apontando o caminho. Amém? É sobrenatural, né, meu irmão? Só quem vive isso entende. Do contrário, os lá fora vão falar, é o psique, é uma memória, é uma não sei o que, não sei nem dizer que os que eles vão atribuir, mas quem vive essa experiência sabe a experiência que vive. Amém? Então, a verdade é essa. Começa com a palavra, passa pela oração. E depois, próximo passo, comunhão. Comunhão é estar com Deus. Você acorda de manhã orando, você ora durante a manhã, você ora no meio da manhã, você ora no fim da manhã, você ora na hora do almoço, você ora a tarde inteira, você ora à noite, você ora para dormir, você ora de madrugada, você ora o tempo todo. É comunhão, uma integração. Tem um tempinho, tá no ônibus, tá ali, né, no trânsito e tal, aplicativo da Bíblia no celular, abre lá, vai ler um versículo, dá aquela meditada, amém? Comunhão com Deus. Ficar sempre atento que Deus está ali, né, preparando para a tua ação ali na hora. Às vezes é um gesto, às vezes é uma palavra, às vezes é um ato de caridade. E a partir dessa comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, meu irmão. Oh, como isso é importante. Não perca isso de vista. Hoje em dia aqui no espaço da internet tem tanta gente pregando. A igreja não precisa, a igreja não é necessária. Eu me dou bem com Deus. Já que é só a escritura, né, only a escritura, então eu posso ler em casa, eu posso interpretar em casa, eu posso ter a comunhão com Deus em casa, ok. Não duvida, né, irmão? Eu não sou o tipo de pessoa que coloca limite em nenhuma manifestação de Deus. Aliás, eu te aconselho, nunca julgue a fé de ninguém, amém? Quem Deus levantou, meu irmão, pertence a Deus. Se o irmão faz dieta alimentar para a glória de Deus, deixe ele fazer dieta alimentar dele. Se alguém come para a glória de Deus, que coma para a glória de Deus. Você não julga nem quem faz, quem não faz. Se Deus levantou, ele mantém. Amém? Mas o que eu quero chamar a atenção é que quem não vive na igreja, como esse espaço, né, de pessoas que congregam, né, quem não vive, melhor não é falar igreja, quem não vive a congregação, perde muito, perde bastante, porque, meu irmão, a luta é difícil, a plantação é larga, então a gente precisa de ajuda, amém? E outra, a gente precisa ter um ambiente que nós vamos lidar com as pessoas que são como nós, senão vem o peso da solidão. Se você é cristão e não sofre perseguição, meu Deus, seja ela qual for, tá? Um olhar, uma discriminação, às vezes até uma afronta mesmo, um prejuízo direto, assim, frontal. Meu irmão, se você não vive nada disso, então tem alguma coisa errada com o teu cristianismo, porque você veio para o mundo para incomodar. Jesus nos contou isso. Vão te odiar, não por problema com você, porque o mundo me odeia. A rejeição que vai em cima da gente é a rejeição ao próprio rei. É inerente a um campo de batalha. Amém? Uma disputa colocada. Satanás está liderando a rebelião dele, tentando segurar o máximo possível o controle do maior número possível de almas. E nós estamos enfrentando esse problema. Nós não somos cristãos passivos, nós somos cristãos ativos. Lembra? Milícia. Então, nesse aspecto, meu irmão, a gente precisa conviver com pessoas que pensam como nós, que compartilham dos nossos valores. Senão fica mais difícil ainda. Então tem um lugar onde você não vai, sabe, ter os mesmos tipos de palavras, os mesmos tipos de assuntos, os mesmos tipos de costumes, os mesmos tipos de lugares a frequentar. Isso é fundamental mesmo. Talvez você consiga aí ficar isolado 1 ano, 2, 3, mas uma hora o peso vem sobre o ombro. Então, ou seja, primeiro pilar, palavra. Segundo, oração. Terceiro, essa comunhão.
que é com Deus e com o irmão, amar a Deus e ao próximo. E quarto aspecto, missão. Missão é o id do Salvador. Vá e pregue. Tem que pregar, meu irmão. Ah, meu pastor faz isso. Lê lá. Está em Pedro. Sois povo separado, nação escolhida, sacerdócio real. Jesus nos separou para a missão. Amém? Nós temos que convencer as pessoas. Então aqui eu foco nesse aspecto da milícia. Amém? A milícia, como milícia de Cristo, a gente vai para a batalha. Amém? Para defender as cores do nosso rei, para defender o estandarte do reino, que é o nome de Jesus. Nós não carregamos amuletos, nós não carregamos, sabe, assim, insígnias, nós não marcamos o nosso corpo com nada. Nós temos ao nosso lado o nome de Jesus, a grande procuração e a grande arma, a grande comissão, o que realmente nos reveste do poder. É o nome de Jesus. A gente tem que levar esse nome, meu irmão. A gente precisa levar esse nome, precisamos cumprir a missão. Tá aqui. O soldado de Cristo batalha a luta celestial travada neste planeta. Segundo os Coríntios 10:3. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Ou seja, nós somos corpo, mas não militamos para agradar a carne, que é essa parte nossa inclinada para os sentidos, para as emoções, para as coisas imediatas, né? Melhor palavra, sensações. Não. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo, obediência de Cristo. Então é nosso papel ir à luta, vestindo a armadura celestial, para mudar o entendimento das pessoas e trazer os falsos entendimentos como prisioneiros na direção de Cristo, derrotados. Amém? Seja do ateu ao, sei lá, a denominação XYZ que opera fora do cristianismo. E aqui um conselho: não lutemos a luta fratricida, meu irmão, minha irmã. Não lutemos a luta fratricida. Nós não temos que brigar dentro do corpo de Cristo. Ah, mas aquele pastor, mas aquele é falso profeta, mas aquela doutrina é vã. Meu irmão, deixa com Deus. Às vezes Deus tem um plano com aquele tipo de pensamento que é muito diferente do seu, mas vai coletar as almas necessárias que só serão coletadas daquele jeito. Pensa isso, tá, meu irmão? Deus não opera no quadradinho, não. Deus não opera dentro da nossa limitada caixa craniana. Deus é muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Aquilo que ele diz com clareza são os princípios que precisam ser validados na nossa prática. Agora, o que é periférico, irmão, deixa Deus agir, amém? E o que é o centro do centro? Jesus. Crendo no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Eu sou o caminho, o caminho, o caminho. O caminho não é um caminho, é o. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou para preparar, que convém que eu vá para enviar o Espírito Santo. E se eu não for, Deus não poderá mandar o Espírito Santo. E eu vou lá para preparar a morada de vocês. Tudo passa por Cristo, a escada de Jacó que nos leva desse mundo da imanência à transcendência. Tem que percorrer essa escada. Agora, se tem uma doutrina diferente, um costume diferente, uma fala diferente, algo que me incomoda, meu irmão, retém a sua mão e deixa Deus trabalhar. Lembra lá, famoso, grande, ele não era cristão, amém? Mas não por isso não era menos sábio. Lembre-se do mestre de Paulo, que disse que aquilo que Deus levantou,
Compete a Deus, para que ninguém seja colocado em posição de estar confrontando o desejo de Deus. Lembra disso? Palavra de Gamaliel, mestre de Paulo. Amém? Então nós não temos problema para dentro do corpo de Cristo. Nós queremos pregar para fora. Agora, como nós pregamos? Está falando de milícia militar, para cima é guerra. Calma, meu irmão, nossa guerra não é contra carne nem sangue. A guerra é contra Satanás e as suas camadas de domínio que operam no plano celestial, ou seja, que operam no plano espiritual, atacando o sujeito a partir do seu coração. Esse coração que ainda não está entregue ao Espírito Santo, cujo espírito pessoal está ali amortecido, e a alma infelizmente está entregue para as concupiscências que vêm das sensações do mundo, atravessa o corpo, transformando em carne, e colonizam todo o eu do sujeito. O coração fica degradado, a mente fica perturbada, desviada. A pessoa não se conhece, não sabe qual é o seu lugar, não conhece o seu papel no mundo, desconhece a sua família, desconhece e sofre. Nossa luta não é contra a vítima, não é contra pessoas. Carne e sangue significa pessoas. É contra o que prejudica as pessoas. Por isso nós não brigamos com ninguém. Pastor, você está pregando uma cruzada? Misericórdia. Se pelo nome cruzada é divulgar a cruz, ok, cruzada. Mas se por cruzada tem-se referência ao que aconteceu no Oriente Médio durante a Idade Média, não, meu irmão, por favor, aquilo é um desvio atroz da palavra de Deus. Aliás, meu irmão, se nós somos cidadãos do reino de Deus, por que nós vamos nos preocupar se a nossa fé está consagrada nas leis dos homens? Não precisa. Por que nós vamos nos preocupar que o Estado determine que linha religiosa o sujeito vai seguir? Será que a adesão ao reino é por fórceps, é por obrigação, é por tradição? É assim que se salva? Ou é a consciência? Jesus nunca falou, tragam a mim as pessoas para convertidas. Não. Ele fala, se quiser vir após mim, se quiser. Decisão individual. Que significa, pressupõe que pode querer ou pode não querer, se quiser. Cada qual lidará com o resultado da sua escolha, mas ninguém pode obrigar ninguém. Se há uma coisa que ninguém pode ser obrigado, é se converter, meu irmão. Ou é, ou não é. Eu me lembro, Deus falou, os mornos, eu sinto asco, eu vomito. Não existe mais ou menos para Deus. Quem não vem a Cristo por livre e espontânea vontade, respondendo sim ao chamado, meu irmão, não vê a Cristo. Então, vã é a tua atuação. Por isso, meu irmão, nós não pregamos, nós somos militares para brigar com o sujeito que queremos salvar. Nós brigamos com o diabo pelas almas. Então, jamais é por força, por violência, com ignorância, com intolerância. Esse caminho, meu irmão, só vai afastar. E olha a dificuldade que nós temos. Nós cristãos temos muita dificuldade de trazer as pessoas. Por quê? Porque nós fomos muitas vezes colocados na vala comum. Quantas pessoas remontam essa memória? A Idade Média, a Inquisição, as Cruzadas, e mais recentemente, né? O pastor X que brigou, o pastor Y que apoiou tal político, o pastor... Não, irmão, ou maltratou o ciclano. Não. Não mesmo. A luta é contra o diabo. Então como é que nós exercemos esse papel de milícia de Deus? Estando atento para o momento em que nós vamos fazer a diferença. Amém? Então estou vendo ali uma pessoa perdida. Estou incomodado com a situação dela. Eu vou nela
para dizer que ela está errada, não, eu oro por ela. Se eu puder me aproximar, eu me aproximo, para que ela me conheça, para que eu a conheça, para que ela tenha liberdade de conversar comigo. E se ela encontra em mim a liberdade de falar o que ela precisa, então eu encontro um ouvido fértil para plantar a palavra do Evangelho. Agora, se eu não conheço a pessoa, nunca mais vou ver na vida, por que eu vou apontar, maltratar, ou hostilizar, ou amaldiçoar? Por favor, eu vou orar por ela. E se ela nos afronta, e se ela fala mal do nosso Salvador? Então vamos ser heróis de defender, propalando palavras? Não, nós vamos ser heróis se nós formos efetivos na nossa prática. E aí nós temos que conhecer o que Jesus ensina. Se bater numa face, oferece a outra. Se mandar andar 1 quilômetro, anda 5. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Amém? Muitas vezes o verdadeiro evangelista, ele prega, muitas vezes de boca fechada. Amém? Se alguém vai em você e te dá liberdade, explora essa liberdade, vai no âmago da questão. Por isso você está se preparando aqui nesse curso. Você tem o argumento, você levar cativo o cativeiro de todo entendimento à obediência a Cristo. Agora, se a pessoa não te deu espaço, não pula etapa, não queima largada. Ora e espera Deus trabalhar. No momento adequado, Deus vai te colocar na posição certa para você exercer o seu papel. E ali você vai ser a milícia de Cristo. Você não vai ser uma metralhadora giratória, você vai ser um sniper. Sabe o que é sniper? É aquele tirador, franco-atirador, que dá o tiro certo, na hora certa, para pegar o alvo. Amém? E quanto aqueles que vão nos centros, vão nos lugares das macumbas para destruir, porque está no Antigo Testamento que, né, por exemplo, Elias enfrentou os sacerdotes de Baal. Meu irmão, onde você encontra isso, respaldo para uma ação dessa? Na palavra de Jesus. Aquilo que foi feito no passado era necessário ser feito no passado. Depois que Jesus veio, ele interpretou tudo o que aconteceu. Todas as lições que nós obtivemos no Antigo Testamento ganham um significado sublime. Quando a gente olha para o ato de Elias, ali não há nenhuma orientação, em nenhum momento Deus está falando, agora que vocês viram o que Elias fez, faça igual. Mesmo porque, meu irmão, ninguém está apto a matar ninguém. E lembra que Elias mata os sacerdotes de Baal. Então, se nós não podemos matar, a pergunta é por que nós temos o direito de violar o espaço sagrado dos outros para afrontar a fé dos outros? Não, mesmo. Mesmo porque, no final, outro centro, ou talvez outros 3 centros vão ser construídos. E você, mesmo que queira, vai ficar a vida inteira. Lembra Paulo perseguindo a igreja de Cristo? Você está comparando o centro com a igreja? Não, estou dizendo que não adianta. Não adianta você querer atravessar, não adianta você colocar o carro na frente dos bois, porque Paulo tentou destruir o caminho. A igreja de Cristo não conseguiu, no final ele se converteu. Deus não mandou você destruir o lugar sagrado de ninguém, não mandou você humilhar ninguém pela fé que ele professa, não mandou você ir lá e se meter com quem não quer te ouvir. Como é que você enfrenta as forças malignas? Orando. Amém? Orando, entoando o nome de Jesus, profetizando, amém? E estando preparado,
para que depois que as pessoas viverem a experiência que elas tiverem que viver, seja lá onde elas forem, quando elas perceberem que não existe religião suficiente para preencher o vazio do coração, porque Cristo é maior do que qualquer religião, nessa hora, nesse momento, você tem que estar preparado. Se você for aquele homem que invade o lugar dos outros e maltrata os outros, você nunca vai ser ouvido. Se você é aquela mulher que afronta as pessoas, que aponta o dedo, você nunca vai ser ouvida. Agora, se você for a pessoa que exerce o amor com misericórdia e de fato perde um bom tempo para orar pelas almas, para pedir a Deus para desviar os corações perdidos e pedir a Deus que te dê essa missão, que te dê força, que te dê capacidade para fazer diferença, Deus vai te colocar no lugar certo e você vai fazer a diferença. Amém? É assim que nós somos milícia de Deus. Não é brigando para dentro do corpo, não é brigando com ninguém de carne e sangue fora do corpo. É fazendo a luta espiritual e estando sempre a posto. Lembra dos grandes homens de Deus, sempre que chamados, a resposta era: eis-me aqui. A gente tem que estar preparado para o momento que o chamado chegar, falarmos: eis-me aqui. E agir conforme a orientação dada por Deus e, em última instância, por intermédio do Espírito Santo que habita o nosso coração. Amém? Tá claro? Efésios 6:10, texto conhecidíssimo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ô irmão, quantas informações, daria aqui horas para a gente discutir esse trecho, mas eu quero aqui me situar alguns aspectos-chave. Primeiro, revestir de toda a armadura de Deus, não pode deixar nenhum item para fora. Você quer ir à guerra? Você vai à luta espiritual? Você é milícia de Deus? Então tem que revestir da armadura espiritual. Não vai de mãos abanando para a guerra não, meu irmão, senão não dá. Você tem que ir com a roupa apropriada. Paulo tem em mente aqui a armadura romana. O que é a armadura romana? Cinto, onde você carrega espada, onde você prende a couraça. Couraça é o quê? Aquela parte que protege o seu tórax, onde está o seu coração, onde é você. Como a água é para o rosto, assim é o coração para a pessoa. Ou seja, o coração é você. Então onde você fica protegido? Com a couraça. E você tem que carregar o escudo, porque se o seu tórax está protegido, o escudo serve para você proteger as outras pessoas. Você não protege só a si, você protege os outros. E o capacete da salvação, com a ideia de que nós temos uma missão, nós temos um lugar, nós temos um propósito. Nós servimos a Cristo, o verdadeiro, o derradeiro, o único, capaz de nos salvar. O capacete, a ideia de onde eu tenho que chegar. E o pé calçado com a sandália do Evangelho, a preparação do Evangelho, que é ela que é o Evangelho que me conduz e de pregar o Evangelho. E por fim a espada. A espada é a arma de ataque, é o único item de ataque dessa armadura. E ele não é outro, senão a palavra de Deus. Não é o seu achismo, meu irmão. Não é o seu voluntarismo, meu irmão. É a palavra de Deus. Lembra de Jesus quando enfrentou Satanás? Nem Jesus, que é Jesus, usou as próprias palavras. Ele usou as Escrituras. Essa é a arma de ataque, as Escrituras. É através delas que a gente vai derrotar Satanás. E oramos por quem? Oramos por todos os santos. Como? No Espírito. Amém? É assim que a gente vai à guerra.
A gente não vai à guerra desarmado, a gente vai à guerra armado e com a arma adequada. Não adianta você ir para a guerra com escudo sem espada? Adianta você ir com a couraça sem escudo? Como é que você vai proteger o outro? Você vai para a guerra descalço? Você vai para a guerra sem o elmo? Meu irmão, não pode esquecer de nenhum item. E como que Deus, através do Espírito Santo, inspira Paulo a nos escrever cada item? Vamos prestar atenção? Vamos lá. Cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto é a verdade. A verdade é Deus. A verdade é Cristo. A verdade é o Espírito. A verdade é a igreja. A verdade é a palavra. Vestido a couraça da justiça. Deus é justiça. Ele é justo e justificador, que justificou o injusto através do sangue do Cordeiro. Jesus veja bem, Deus ele se revela a nós em vários atributos, mas dois deles se destacam, justiça e amor. Qual vem primeiro? Primeiro vem a justiça. Por quê? Porque é necessário que Deus convença você e a mim de que ele não muda, e o que ele diz é sério. Então, portanto, ele primeiro se diz, eu sou justo. Amém? E se eu creio que Deus é justo, eu creio em tudo que ele fala. E se ele fala que me ama, se ele mostra que me ama, eu creio. E aí vem o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, seja contra nós ou contra os nossos companheiros. Porque o escudo é a arma de defesa pessoal e coletiva. Vamos lembrar aqui de uma formação da militar romana. Depois você pesquisa na internet. Veio lá, remonta à Grécia, né? A formação dos hoplitas, que é composta sobretudo da ideia de que o escudo protege não a você, mas o seu parceiro do lado. O escudo do companheiro que te protege. Paulo tem essa visão quando ele descreve essa armadura, que ele está falando no contexto romano. Capacete da salvação, capacete, né? Apontando o caminho que é a salvação. Cadê aqui? Firme cingido o vosso lombos, vestir a coragem de tomando sobretudo o escudo da fé com o corpo dele para todos os anos. Também tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada, a arma de ataque, né? E calçados os pés com o Evangelho, né? Que é a direção que nos conduz. O Evangelho é que nos mostra a direção, né? Os nossos pés é que nos levam, né? Eles nos levam na direção que o Evangelho determina. Amém? Então tá aqui, meus irmãos. Tomai toda a armadura de Deus. Olha aqui, para resistir, para poder se defender, né? E ficar firme, não pode recuar. Aí você coloca lá o cinto da justiça, da verdade. Aí bota a couraça da justiça. Aí o escudo da fé. O capacete da salvação. A espada do Espírito. Amém? É assim que a gente vai se preparar para poder combater no terreno espiritual. Uma luta que não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seu exército de demônios. Está lá, Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. Amém? Contra o demônio, contra Satanás. É contra ele que a gente luta. Usamos a arma que Deus nos deu, está lá descrito de novo, né? E aqui, Romanos 13,2. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Bem? Olha como é que a palavra de Deus é enfática nessa ideia de que a gente precisa se revestir, né, daquilo que Deus nos concede para poder sermos efetivos no cumprimento dessa missão de ser milícia de Deus. Venceremos a obra do maligno que envolve todo mundo no sangue de Jesus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Todo aquele que se converte tem capacidade para poder fazer essa luta, para poder vencer a obra do maligno. Tendo como insígnia e amuleto tão somente o nome de Jesus. Nós não carregamos aqui símbolos, não, colares, cordões, não. Nós carregamos o nome de Jesus.
Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a vontade de Deus que todo o seu joelho se dobre perante a majestade de Cristo e toda boca confesse o nome que é sobre todo o nome. Olha como é que a convocação é clara, meu irmão. Nós temos que cumprir o nosso desígnio de ajudar que a humanidade reconheça o reinado de Jesus, que abandone a rebelião de Satanás e venha aderir à cidadania celestial. Temos certeza no triunfo final. Deus fez questão de esclarecer em suas linhas escatológicas para que não restasse qualquer dúvida. Usando o nome de Jesus, começamos a pavimentar o êxito vindouro desde já. A vitória final já está determinada. O diabo sabe qual é o destino que lhe aguarda. O diabo sabe que no final ele vai para o lugar onde a maldade vai ser enclausurada e o mundo vai viver a bênção completa. E aí é sem espaço nenhum para nenhum fio de coisa que não esteja dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus é o bem, ele não pode se imiscuir com o mal. Então o mal tem que ser isolado, ele tem que ser aniquilado. E, meu irmão, e aí não é questão de duvidar da misericórdia de Deus. Todos está sendo dada a opção de escolher. Quem decidir continuar na rebelião de Satanás não pode fazer outra coisa senão acompanhar Satanás para o seu destino. Deus quer que as pessoas sejam aniquiladas, destruídas, vão para o inferno? Não. Tanto é que ele está chamando. Tanto é que ele está intervindo na história para nos salvar. Tanto é que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu irmão, não pode tributar a Deus a falta de vontade de salvar. Mas Deus nos fez criaturas livres, está lembrado? E se nós somos livres, se somos autenticamente livres, nós temos o direito de escolher. E o direito de escolher traz um dever, escolher certo. Se a gente não puder escolher, meu irmão, nós não somos livres. E aí Deus está mentindo. Deus mente? Não. Então você é livre, eu sou livre. Uma vez livres, temos responsabilidade. E se temos responsabilidade, devemos escolher adequadamente. E quem não escolher certo, terá que lidar com as consequências da sua escolha. É assim que funciona. O inferno não foi criado para nenhuma alma humana. Foi criada por diabo. Mas quem se amarrar nele vai acompanhá-lo até o fim. Meu irmão, se você sabe qual é o fim da história, por que você vai ficar do lado perdedor? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para a humanidade. Se nós sabemos qual é o resultado final, por que ficar do lado derrotado? Sabendo as consequências do erro? Irmão. Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamando eleitos e fiéis. É isso. Resumiu aqui. Jesus, haverá a etapa do reino em que o reino se revelará. Hoje é um reino de adesão. Hoje é um reino de escolha. Hoje é um reino que não é visível. Não é visível justamente para a gente poder escolher. Porque se Jesus mostrar sua majestade, por medo, por cálculo racional, por decisão instrumental, pode ter gente que vai dizer, vou ficar com Jesus, porque é mais conveniente. Não. A entrega tem que ser na fé. Tem que ser pelos olhos espirituais. Tem que ser correndo riscos. Amém? Senão não é autêntico. Agora, no momento adequado, quando todos tiverem tido a oportunidade de escolher, aí Jesus vai vir e vai se revelar. E aí não tem mais escolha não, meu irmão. Aí é julgamento. Aí Jesus já não está mais na posição de salvar. Aí ele está na posição de juiz. Misericórdia.
para quem toma a decisão errada. Porém, antes de ter a cabeça definitivamente pisada, o diabo, no caso, quer arrastar o maior número possível de almas com ele para a danação, que é o seu lugar reservado, não para qualquer ser humano. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Então aqui ele está falando de Jesus, na hora que for julgar, ele vai dizer: vocês aqui, ó, vêm, vocês escolheram certo, cidadãos celestiais, vai lá, para tomar posse aí do seu galardão. Agora, vocês que escolheram ficar com o diabo, aparte-se de mim, vai para o lugar que eu preparei para ele. Não era para você. Claro, não tá. Os destinos estão traçados. Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Essa é a escolha, meu irmão. E a escolha é agora. Porque quando Jesus vier, a escolha já tem que ter sido feita. Ah, pastor, mas aí quando eu ressuscitar, como é que é esse negócio? Aí se eu não escolher agora, deixar para escolher lá na frente. Não, tem que escolher nessa vida. É este o momento. Por isso que você fechar os seus olhos, vamos imaginar que a gente não esteja aqui quando Jesus voltar. Nós vamos fechar o olho e abrir. É assim que é a morte. Vamos ter um momento de falar sobre a morte. Não existe essa história de que os mortos ficam prático, tá, meu irmão? Hoje a gente conhece a teoria da relatividade, sabe que o tempo não é um contínuo. Enfim, tem tanta coisa que ajuda a gente a entender que muitas vezes, as doutrinas mais antigas não tinham um cabedal assim, até teórico, né? Físico mesmo, para poder explicar coisas que eram complexas, né? Antigamente não explicava nem o vento. Hoje você explica até, né, buracos negros. Então hoje a gente tem mais condições, inclusive, de entender que não existe o hoje e o amanhã. Na lógica de Deus é tudo no mesmo instante que nunca acaba. Então quando você faz assim com o olhinho, meu irmão, ó, fechou, você abre ele como um piscar de olhos. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, tem um capítulo só sobre isso. Eu vou mostrar na Bíblia como que isso está claro. E quando você abre, você já está na frente do trono. Então não tem esse negócio de daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos, 50.000 anos. Não, meu irmão. O instante é esse, porque a vida é essa. Amém? Ela começa aqui e se estende pela eternidade. Na glória ou acompanhando Satanás. Fechou o olho, abriu de novo. Você não sente que passou nada. Você já dormiu no ônibus? Viajando? Entrou na rodoviária, você entrou no ônibus, fechou o olho. Abriu o olho, você chegou no seu destino. Não parece que não passou nem um segundo? É assim que é a morte. Você fecha o olho numa rodoviária e abre na outra. Essa outra, você está na frente de Jesus. É por isso que a gente não tem que orar pelos mortos. É por isso que a gente não tem que ficar, sabe, lamentando. Porque, meu irmão, a gente corrige tudo que a gente tem que corrigir agora. Porque o próximo agora é a eternidade. Esquece isso, tá? Mas nós vamos falar sobre isso no momento oportuno. Os destinos estão traçados e irão estes para o tormento e os justos para a vida eterna. O diabo só pode continuar dominando porque manipula as almas e mantém as consciências cauterizadas pelo pecado, travestindo a loucura em sabedoria e fazendo parecer louco o que é a verdadeira sabedoria. Então cabe ao diabo convencer o povo de que não deve vir a Cristo. Esse é o papel dele. Ele continuar dominando e precisa convencer. Não vai, roubada. Ó, os crentes é tudo doido. Ó, não vai lá para aquele negócio de igreja, não, que você não pode fazer nada. Chatice e tal. Ah, isso aí é mentira, Deus não existe. Isso aí é invenção. Ah, o bom é a ciência naturalista. Tá vendo? O homem veio lá do ancestral com o mundo do macaco, tá vendo? O universo veio lá do Big Bang, que foram causas naturais e tal. Estamos no círculo do carbono. Irmão, cuidado, hein? Pascal, que Pascal é um grande filósofo, cristão pra caramba, e é um grande filósofo, tudo junto. Também ciência e fé não brigam, meu irmão, não brigam. Isso é conversa fiada, é modinha, tá? Pascal fala, né?
a atitude mais racional é crer. Sabe por quê? Porque se eu creio e vivo conforme o Evangelho, se houver a vida eterna, eu ganho. Se não houver, eu não perco nada. Agora, se eu não crer, não houver a vida eterna, não existir o céu, não existir Deus, cara, eu não ganhei nada. Mas se houver, e eu decidir não crer, eu perco tudo. Qual é a sua maior chance de êxito? Crer. Portanto, é lógico acreditar. Você olha para as coisas criadas, você vê a assinatura de Deus para todo lado. Na hora que você vai fundo nas teorias naturalistas materiais, você vê um monte de incongruência. Vem de boa ciência que de fato não é. Estou falando aqui das questões existenciais, amém? Da onde viemos, porque estamos aqui, para onde vamos. Eu não estou falando das outras coisas. Ciência, Deus seja louvado pela ciência que descobre as coisas, que inventa remédio, que inventa exames novos, que inventa vacinas. Deus seja louvado por essa parte da ciência. Estou falando daquela ciência que busca as questões existenciais. Ou que melhor, não busca as questões existenciais porque subsume tudo a matéria e a natureza. Ou então aqueles doidos que vão pelo relativismo, que não tem sentido nenhum, negando toda e qualquer verdade. Tudo bem, meus irmãos. Cada um faz o que quer da vida. Agora, alegar que é mais racional não crer, se as pessoas hoje pensam que é irracional crer, isso é porque o diabo inoculou o seu veneno na alma das pessoas. E ele usa de todos os artifícios que você pode imaginar. Lembra? Potestades, principados, ou seja, autoridades, é coisa forte que está operando pelo diabo. Não tenha dúvida. Mídia, seja televisão, internet, TikTok, Instagram, cara, o diabo está capilarizado em tudo isso aí para te perverter. Amém? Então, se hoje as pessoas acham que é ilógico crer, não é por outro motivo senão que o diabo as convenceu. E aí qual que é o papel da milícia de Jesus? É desfazer a mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira e nós estamos do lado da verdade. Por isso nós somos milícia, nós temos que estar preparados para fazer a luta. A gente tem que estar com a palavra de Deus na ponta da língua, a gente tem que estar instruído, a gente tem que ler, a gente tem que se preparar. Porque o diabo é ardiloso. E ele é competente no que ele faz. Tá aí 2000 anos que Jesus ascendeu e até hoje ele está aí. Ele não está brincando, não. Então nós temos que dedicar o máximo do que a gente tem para se preparar bem para cumprir a nossa missão. Tá lá, ó. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para quem está perecendo, acho que isso que a gente faz é uma doideira. Se alguém aí ateu está assistindo esse vídeo falando, meu Deus, Oleg. A maioria que me conhece de muito tempo deve estar até estranhando as coisas que eu estou falando hoje, né? Que eu recebi o toque do Espírito Santo e fui transformado. Antigamente eu não falava as coisas que eu falo hoje. E nós temos, por isso que Jesus sempre nos ensina humildade. Se a gente tiver humildade de abaixar a cabeça e reconhecer os nossos erros, meu irmão, teimosia é também uma arma do maligno. Uma coisa que é a boa obstinação, outra coisa que é teimosia. Teimosia é burra. Não podemos ser teimosos. Vamos ser obstinados, mas não teimosos. Obstinados para o bem. Por isso Cristo disse que traria a espada, porque a partir da sua vitória concreta sobre Satanás em sua morte e ressurreição, teria início uma guerra espiritual. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Quando Jesus veio ao mundo, ele iniciou a guerra. Quando ele ascendeu ao céu e assumiu o seu trono, começou uma guerra. E nós estamos no meio dessa guerra. Não se engane. Tem linhas, né, do cristianismo que falam assim, fala do diabo, para de falar do diabo. Tem até aquelas que falam do diabo, 3 tapinhas na boca, já viram isso? Costume. Meu irmão, se você não entende o seu inimigo,
Se você não, se você, primeiro, se você não entende que seu inimigo existe, e se você não entende que seu inimigo é forte, e você não entende dos interesses do seu inimigo, se você não entende das armadilhas e das artimanhas e das estratégias do seu inimigo, como é que você vai à guerra? Pergunta para qualquer pessoa que tem mínimo entendimento, até um videogame que alguém. Você tem que entender a estratégia do inimigo. Você vai jogar xadrez, você tem que entender a estratégia do seu inimigo, senão você perde, irmão. A gente tem que olhar para o diabo, sim, para entender como ele opera. E uma vez compreendido, a gente derivar a forma de nós atuarmos. Sempre em oração, sempre na palavra, sempre em comunhão, para cumprir a missão. Amém? Não cuideis que vim trazer a paz. Ele deu a paz para você e para mim, no nosso coração. Mas para a terra, para o planeta, para cá ele trouxe a guerra. A luta entre o reino de Deus e a rebelião de Satanás. Não se engane, meu irmão. Deus nos deu liberdade de escolha. Podemos decidir ficar com o poder legítimo que pertence a Cristo ou aderir à rebelião de Satanás enquanto a guerra se desenrola. Neste momento, a adesão se dá voluntariamente, fazendo-o pela fé. Como é que eu vou aderir ao reino de Deus? Tá claro, né, meu irmão? Fé. Falamos muito sobre fé nas aulas anteriores. Jesus Cristo há de mostrar-se rei a todos, mesmo os que não creem. Porém, esta hora não chegou, ainda não é o momento. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que padecem, mas é poder para os salvos. Amém? Tem que crer mesmo. Ao final, quando ninguém sabe, Cristo virá e revelará sua majestade. Daí não haverá mais opção de escolher. Quem escolheu, escolheu. Romanos 14,12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Até lá perseveramos, pois aquele que não recuar na batalha, Jesus já nos disse, receberá o poder sobre as nações. Apocalipse 2,26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, o triunfo final, a vitória final já está estabelecida para aqueles que lutarem ao lado de Cristo. Nós que formamos o exército vitorioso, iremos ter o nosso momento de glória da vitória do reino ao qual nós pertencemos. Nós participaremos, se for para gloriar-se, glorie-se no Senhor. Vai ter um momento em que nós vamos ter a glória santa da vitória de Jesus sobre todos os seus inimigos. Mas nós temos que perseverar. A respeito do que vem depois, Apocalipse diz muito. O texto escatológico de João nos traz algumas informações que servem para dar perspectiva aos que desejam saber mais sobre o futuro. Porém, a tarefa do dia está viva e é evidente nas Escrituras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, meu irmão, minha irmã, fechando o ciclo do argumento, depois nós vamos terminar aqui esse capítulo, é que nós combatemos o combate de Cristo. E outra, sem ficar falando, Deus vai mandar Jesus voltar amanhã ou depois da manhã. Não está aqui a passagem, mas depois procura lá. Jesus Cristo falou, não sei o dia, não sei a hora, só o Pai sabe. Se nem Jesus sabe, por que a gente vai ficar, fazendo conta? Tem gente que fica fazendo conta, porque Daniel e tal, pá. Não, nada contra, não quero aqui escandalizar ninguém. Se o teu coração te pede para fazer, faça, não tem problema, talvez você esteja até certo. Mas eu te digo, a orientação bíblica não é para fazer, porque nem Jesus sabe o dia que vai voltar. Não, porque se você pensar no plano eterno, ele já voltou no futuro, mas enfim, não vamos aqui que é uma etapa, lá na frente nós vamos falar sobre isso. O que importa agora é dizer, nós não temos que ficar pensando quando, especulando, nós temos que agir. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que essa passagem nos fala? Vamos fechar o ciclo? A gente está falando aqui da milícia. Vamos voltar para a benção completa? Quem age conforme a vontade de Deus acessa a bênção completa, não é na eternidade, é aqui e agora. Nós temos direito à saúde, nós temos direito à prosperidade, nós temos direito a uma vida feliz, nós temos direito a uma família abençoada, nós temos direito a tudo que Deus nos prometeu.
Aquele que persegue o reino de Deus, que adere ao reino de Deus, que trabalha pelo reino de Deus, que milita pelo reino de Deus, que representa o reino de Deus, que cumpre a regra do reino de Deus, tem direito às promessas do reino de Deus. Coloque isso no seu coração, meu irmão. Você não está nesse mundo para sofrer. Você não está nesse mundo, sabe, para ficar reclamando. Você não está nesse mundo para ser derrotado. Você não está nesse mundo para ser cauda. Você está nesse mundo para ser cabeça, para ser linha de frente, para ser vitorioso, para usufruir de tudo que Deus reservou para você. É aqui agora, não é amanhã, é agora. Porque o nosso instante é agora. É hoje que eu mudo a minha vida, é hoje que eu aceito Jesus Cristo, é hoje que eu sou santificado pelo Espírito Santo, é hoje que eu combato o bom combate. É hoje que eu vou me dedicar à palavra, à oração, à comunhão, à missão. Não é amanhã. E se eu tenho que fazer tudo certo desde já, ainda que eu venha a errar, mas a minha intenção sempre será boa, meu irmão, por que os benefícios só virão depois? Por quê? É tudo ao mesmo tempo. É dedicação, é cumprimento de lei, é a recepção da dádiva. É tudo ao mesmo tempo. Mas nós vamos explorar um pouco mais esse tópico no nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém? Finalizando aqui o nosso capítulo, esse capítulo, e já iniciando o próximo para a glória e honra do nosso. Para não cansá-los, vamos direto à oração. Deus amado, Pai querido, obrigado por mais essa aula, obrigado por toda a instrução, meu Deus, e que, Pai, os corações dos irmãos sejam acrescidos de conhecimento, de capacitação para poder cumprir, meu Deus, o Teu ministério, o ministério que o Senhor separou para nós de maneira perfeita, zelosa, meu Deus, com todo o nosso ser dedicado ao Senhor e ao Teu desígnio santo. Tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu libero uma bênção especial para a pessoa que assistiu esse vídeo até o fim, Pai. Que o Senhor acrescente, meu Deus, na vida dele e dela, aquele sonho, aquele projeto, aquela petição, meu Pai. Eu creio, meu Deus, o Senhor está realizando essa maravilha. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Fique em paz. Até a próxima.